Você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. O verso 44. João, capítulo 8, verso 44. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Em nossa série Os Pecados da Língua, começamos falando acerca da maledicência. Também trouxemos uma palavra sobre a murmuração. E hoje nós queremos falar algo a respeito da mentira. Eu quero já começar declarando para você que a mentira é um dos piores males existentes no mundo. E a mentira, irmãos, ela é muito sutil e, por que não dizer, sagaz. A mentira, ela é sedutora e aparentemente mais fácil e cheia de vantagem. Há até aqueles que conseguem classificar, podemos dizer assim, acerca do que é uma mentirinha e uma mentirona. Mas o fato é que não existe mentirinha nem mentirona. O que de fato existe é a mentira e a verdade. Então, ou nós estaremos de um lado, ou nós estaremos do outro. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a mentira, ela é uma poderosa arma do diabo para nos afastar de Deus. Se o diabo encontrar um lugar de engano na nossa vida, certamente ele vai nos afastar da presença gloriosa do Senhor. Olha o que a palavra diz. A palavra nos declara que o diabo, ele é o pai da mentira. Logo, todos aqueles que se colocam debaixo da mentira, né, estão se colocando debaixo da paternidade do diabo. É certo que a palavra de Deus assim nos declara, porque a mentira, ela tem a sua origem no diabo. Então, amados irmãos, não é em vão que o diabo, ele tem o nome, né, de diabo, que significa caluniador e acusador. Então, as suas mentiras, elas sempre trarão esse viés, o viés do caluniar, o viés do acusar, o viés de querer nos afastar de tudo aquilo que é verdadeiro, de tudo aquilo que é autêntico e, consequentemente, da presença de Deus. A primeira mentira foi contada pelo diabo, porque ele é o pai da mentira, a Eva, lá no Éden. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, e observasse comigo dos versos 1 a 4. Gênesis capítulo 3, os versos de 1 a 4. A palavra diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse:
vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Você pode dizer amém? Então perceba, queridos, aqui o que está por trás desse texto, né? Nós percebemos de fato uma grande mentira contada pelo diabo, né, pela serpente, a mulher, a Eva, e nós percebemos, e a palavra nos ensina, que a consequência foi conduzir o casal ao erro. E esse erro, ele trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Então, olha, nós percebemos que a mentira, de fato, ela traz um grande mal à vida de todo aquele que está envolvido nela. Seja aquele que mente, seja aquele que se deixa mentir, enfim, seja qual for a situação na qual você se encontre acerca da mentira. A mentira, ela traz consequências desastrosas e, por fim, a própria morte, declara a palavra do Senhor. O nosso Senhor Jesus afirma que o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Ele nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Então, desde o princípio, o inimigo das nossas almas, ele age por meio da mentira, ele age por meio do engano. Aí, irmãos, nós precisamos estar atentos, sabe, quanto a isso que a palavra de Deus nos declara. Porque, olha, o diabo, ele vai querer sempre trazer engano ao nosso coração. E é importante você entender, porque, olha, a palavra diz que o diabo, ele pode até se transformar num anjo de luz. Ele pode se apresentar a mim e a você como que trazendo uma verdade, mas na verdade se trata de um grande engano. Olha como ele vai abordando Eva no jardim. Ele chega dizendo assim: olha, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Irmãos, Deus nunca disse isso. Na verdade, o Senhor disse: vocês podem comer livremente de todas as árvores no jardim, exceto a árvore do bem e do mal. Vocês não podem comer do fruto dessa árvore, porque no dia em que dela vocês comerem, vocês certamente morrerão. Mas perceba que o diabo, ele vai trazendo confusão, engano à mente e ao coração de Eva, e ela, sendo conduzida por isso, ela acaba certamente sendo tocada, e esse grande engano trouxe uma consequência desastrosa de morte para ela e consequentemente para cada um de nós. Então nós podemos entender, preste bem atenção nisso, que a mentira, ela é uma forma de assassinato. Porque a palavra diz acerca do diabo: olha, desde o princípio ele foi homicida, e ele não se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Então, todo aquele que mente, de alguma forma, é um assassino. Ele é assassino porque, quando mentimos, nós assassinamos a verdade. Entendamos que no diabo não há verdade. A única linguagem que ele conhece é a mentira. Irmãos, nós não podemos dar crédito algum àquilo que vem do diabo. Nós não podemos acreditar naquilo que vem da parte do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, olha, considerando que o sistema de vida no mundo está sob o seu domínio, sob o domínio do diabo, porque a palavra diz que o mundo, ele jaz no maligno, ele vai se utilizar de diversos elementos para mentir à humanidade. Ele vai querer trazer toda sorte de mentira e de engano para trazer confusão à sua mente e à minha mente. E muitas vezes ele vai fazer isso, olha, simplesmente, sabe, no campo das ideias. Quantas vezes, olha, muitas vezes o Senhor fala algo para o nosso coração, o Senhor assegura isso por meio da sua palavra, mas muitas vezes o diabo consegue lançar uma semente de engano, uma semente de mentira, e isso vai trazendo dúvida na nossa mente e também no nosso coração.
Então a palavra de Deus vai dizer para nós, olha, que se não houver fé, é impossível agradar a Deus. E é exatamente aí que o diabo vai querer nos apanhar. Ele vai querer causar uma confusão na nossa mente para que nós possamos ser envolvidos pela mentira. Então, olha, ele se utiliza do sistema do qual ele governa, do qual ele domina, esse mundo mau, caído, pecaminoso, para que ele possa trazer toda sorte de engano para o nosso coração, assim como ele fez lá no Éden. Então, diante disso, eu quero trazer algumas verdades para o seu coração e também para o meu coração. O que é que a palavra de Deus fala acerca do cristão e a mentira? Olha, nós estamos falando para pessoas que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém, irmãos? Então, olha, se você é alguém que nasceu de novo, você é um cristão. E a igreja em Éfeso, Paulo, ele disse assim, olha, que cada um deveria abandonar a mentira e falar sempre a verdade. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 25. Então declare comigo e diga assim: não podemos mentir. Olhe para essa pessoa linda ao seu lado, diga para ela: você não pode mentir. Diga assim: não seja mentiroso. Queridos, olha qual é o encorajamento da palavra do Senhor para nós: que cada um de nós devemos abandonar a mentira. Agora perceba, nós somos tentados a ela. Nós sempre seremos tentados a mentir. Muitas vezes nós queremos levar vantagem em uma ou outra situação, e muitas vezes essa vantagem, para que ela aconteça, nós vamos ter que mentir. É importante você entender que muitas vezes a omissão, ela também é uma forma de mentira. Então nós precisamos abandonar, declara a palavra do Senhor, a mentira e falar sempre a verdade. Por quê? Nós somos testemunhas de Jesus e Ele é a expressão da luz da verdade. O Senhor Jesus, Ele é a própria verdade, amém? E nós somos as suas testemunhas. Então nós só podemos testemunhar daquilo que Ele é, e Ele é a verdade. Então não pode haver mentira em nós. A palavra diz que em Cristo não há treva nenhuma ou engano nenhum. Então a palavra está dizendo para nós, nos encorajando, dizendo: abandone a mentira. Não há nenhuma manifestação, olha, de mentira em Jesus. E nenhuma manifestação de mentira pode ser encontrada em qualquer área da nossa vida. Queridos, a nossa vida, ela deve ser autêntica. Você pode dizer amém? A nossa vida, ela precisa ser íntegra. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Porque Ele disse assim: olha, o que passa disso é de procedência do maligno. Então a nossa palavra, ela deve ser uma só. Sabe, é comum muitas vezes as pessoas mentirem para não ter qualquer forma de prejuízo. No nosso caso, como nós somos cristãos, como nós temos a Cristo como o Senhor e o Salvador da nossa vida, como Ele que dirige, que governa a nossa vida, ainda que nós possamos ter prejuízo por falar a verdade, mas a verdade não pode se apartar da nossa vida. Nós precisamos dizer sempre a verdade, porque olha, nós como cristãos, nós somos o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, e Ele é a própria verdade, amém? Então, queridos, olha, você não pode mentir, eu não posso mentir. Primeiro, diante de Deus ninguém mente. Ele conhece toda a verdade, Ele sabe de todas as coisas. Então nós não podemos, esconder nada de Deus. Então nós precisamos ser sempre autênticos, mas nós também precisamos ser autênticos conosco mesmo. Nós precisamos ser verdadeiros e sinceros conosco mesmo.
Nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. O marido precisa ser verdadeiro com a esposa com o marido, ambos com os filhos com os pais. Não pode haver, irmãos, nada escondido na nossa vida. Nós não podemos ter nada na mão do diabo, porque você pode ter certeza que se o diabo tiver algo da sua vida nas mãos dele, ele vai usar contra você. Então nós precisamos ser verdadeiros, amém? Então não pode haver mentira na nossa vida. Nenhum cristão genuíno pode ser praticante ou dependente do engano. Mas a palavra diz para nós, olha, nós lemos, abandona esse troço. Nós precisamos começar muitas vezes a nos policiar, a falar a verdade. Muitas vezes é um exercício. Olha, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já me deparei com algumas pessoas que elas mentiam tanto, mas mentiam tanto que elas acreditavam na própria mentira que contavam. E tão mentirosa que era. Então nós temos que fazer um exercício, o exercício da verdade. Porque olha, não há, irmãos, entenda isso, como desassociar o que é uma vida cristã e o que é uma vida secular. Isso não existe. Você tem que entender que você é o que você é aqui ou fora daqui. Aqui ou no seu trabalho, aqui ou na sua casa, aqui ou seja lá onde você estiver, você é um cristão, amém? Então a verdade, ela deve sempre acompanhar a sua vida. Então olha, se você é um praticante da mentira, se você é um dependente da mentira, talvez você precise nascer de novo. Porque a palavra de Deus, ela nos assegura que Cristo é a verdade, que não deve haver mentira na nossa vida. Olha, quando João ele viu os céus abertos na ilha de Pátimos, um anjo lhe mostrou os santos que haviam morrido e que agora estavam diante de Deus, e eles tinham algo em comum. Apocalipse 14:5, a palavra diz assim, olha, mentira nenhuma foi encontrada nas suas bocas, eles são imaculados. É o que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor quer encontrar verdade, irmãos, na nossa vida. Olha, pior do que você cometer um pecado é você permanecer nele por causa do engano. Porque olha, a palavra diz assim, olha, filhinhos, não pequeis. Você pode dizer amém? A recomendação é clara, não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, vocês têm um advogado que é justo, que é fiel, que está perante o Pai. Então ele está dizendo assim, olha, se houver um erro, se houver um pecado, reconheça, abandone, né? Tira essa prática da sua vida. Mas muitas vezes o que acontece conosco é que pecamos e fazemos de conta que nada está acontecendo. É como se tudo estivesse correndo às mil maravilhas. Isso não é verdade. E se não há verdade, é mentira. Então quando nós mentimos, nós estamos atraindo à nossa vida o pai da mentira. Então nós devemos nos afastar dele. O que o Senhor requer de nós é a verdade, amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar nessa noite, a mentira e o anticristo. O espírito do anticristo, ele opera principalmente por meio da mentira e do engano. Abre aí a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dos versos 9 a 12. Segunda Tessalonicenses 2, de 9 a 12. A palavra diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Olha, ele está dizendo assim: olha, o aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo, ele é segundo Satanás, e ele vem com poder, com sinais e prodígios da mentira. O que a palavra está dizendo para nós aqui? Olha, que haverá sinais e prodígios, mas que são mentirosos, que são enganosos. A palavra diz: olha, é por esse motivo que Deus lhes entrega a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então nós precisamos atentar para essa verdade que a palavra do Senhor, ela está declarando para nós. Então, o objetivo do anticristo é desviar a humanidade do Senhor, é tirar o homem da presença de Deus, e é isso que a mentira faz. A mentira nos rouba a presença de Deus, irmãos. A mentira, ela apaga a chama, o fogo do Espírito no nosso coração. Então nós não podemos ser levados pela mentira, assim como fez a Adão e a Eva. O diabo, ele procura desvirtuar, manipular, trapacear o que Deus diz. É assim que o diabo age. Ele tenta trazer confusão, engano, a coisa que parece ser verdade, mas não é. Exatamente assim que o diabo faz, sabe? Ele se camufla. Então a serpente distorceu as palavras ditas pelo Senhor à mulher, e é exatamente isso que ele vai fazer nos nossos dias. A palavra diz assim: olha, que se possível, o enganador, ele vai enganar até os escolhidos, irmãos, até os escolhidos. A palavra disse, o profeta Oséias disse assim: olha, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Conhecimento da palavra. Irmãos, percebam o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Olha, nós lemos lá em Tessalonicenses capítulo 2. Ele diz assim: olha, que o iníquo, que o anticristo, ele vai começar a surgir, operando sinais e maravilhas na mentira. Tem muita gente que acha, por exemplo, que alguém se levantou e alguém operou um milagre, é da parte de Deus. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Às vezes o diabo, ele também está operando milagres no meio da igreja. Porque a palavra de Deus diz que ele pode se transformar em um anjo de luz, aparentar ser aquilo que ele não é. E aí ele vai enganando a muitos. Então olha, nós não podemos desvirtuar, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos nos apegar à palavra. A palavra, ela precisa estar mais viva do que nunca nos nossos corações. Perceba, nós vivemos uma época hoje onde as pessoas têm que ser aceitas de toda e qualquer forma, onde um evangelho tem sido pregado, diz assim: olha, nós temos que amar as pessoas. As pessoas precisam ser amadas. As pessoas, elas não devem ser confrontadas, mas elas devem ser aceitas, elas devem ser amadas. Sim, é verdade que as pessoas devem ser amadas, irmão, mas se não houver confronto, não há amor. O amor, ele confronta. Sabe, porque o confronto, ele nos coloca, ele coloca a gente diante da gente mesmo, para que a gente de fato possa perceber quem nós somos ou para onde nós estamos indo. Mas olha, se você parar para notar, hoje tem igreja de todo tipo, para todo gosto. Então, basta você procurar aquela que mais lhe convém. Mas a palavra fiel, a palavra da verdade, é uma palavra, irmãos, que ela não vai massagear o nosso ego,
Não é uma palavra que vai alisar os nossos erros, mas é uma palavra que vai confrontar o nosso erro para que de fato nós possamos ser salvos. Amém? Então nós precisamos estar atentos acerca da mentira. A proposta do diabo para os nossos dias é exatamente a mesma. Ele vai pegar aquilo que Deus diz através da sua palavra e dizer: olha, mas não é bem assim. Não é bem assim. Tem pessoas que muitas vezes se levantam e dizem assim: olha, que igreja é essa? Que evangelho é esse que vocês dizem que é amor, mas que, por exemplo, vocês não aceitam um casal de homossexual? Que absurdo um pastor não celebrar um casamento de um homossexual. Onde é que está o amor? Parece muito bonito, não parece? Mas o fato é que onde não há verdade, Deus não pode habitar, irmãos. E é muito claro na sua palavra quando ele diz que tais coisas ferem a santidade de Deus. Isso aqui é apenas um dentre tantos exemplos que nós poderíamos dar. Então a palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos apegar à verdade. Você pode dizer amém? É dessa maneira que o espírito do anticristo se manifesta. Ele é contrário a Jesus Cristo. Ele é contrário a tudo aquilo que é verdade. Irmãos, perceba, olha, aquilo que o Senhor proíbe na sua palavra, nós não podemos aceitar no nosso coração. E se nós aceitarmos, nós estamos aceitando uma semente de engano. E quem é o pai da mentira? É o diabo. É o diabo. Então perceba que a mentira, ela é o pano de fundo para a manifestação do espírito do anticristo. Então quando eu e você, ou quando a igreja, ou quando pessoas, elas se inclinam para a mentira, elas contribuem para a manifestação do espírito do anticristo. Às vezes a gente fica assim, pensando: mas se eu for me posicionar nisso, eu vou criar um mal-estar. Eu vou criar um mal-estar no meu trabalho, vou criar um mal-estar talvez na minha casa, na minha vizinhança, quem sabe até na igreja. Mas nós precisamos sempre nos posicionar ao lado da verdade. Você pode dizer amém? Nós não podemos tolerar a mentira. Nós não podemos aceitar a mentira, nós não podemos, namorar a mentira, nós não podemos nos deitar com ela, mas nós precisamos de fato abandoná-la, arrancá-la completamente da nossa vida, completamente. Então, olha, nós precisamos fazer um autoexame, olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, e percebermos, olha, a mentira na minha vida, a mentira em áreas na minha vida, eu preciso arrancar isso, eu preciso abandonar isso. Agora, por que Deus permite a mentira? Se a mentira é condenada por Ele, por que Ele permite essa possibilidade da gente mentir? Talvez não seria muito mais fácil Ele não permitir que a gente não mentisse? Talvez todos os nossos problemas estariam resolvidos, né, Magal? Era só, se Ele não quer que a gente minta, então não vai deixar a gente mentir. Mas é porque isso é uma forma de julgamento contra aqueles que ouvem a palavra e escolhem não crer nela, irmãos. Nós precisamos crer na palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Olha, eu tenho conversado com alguns colegas, nós temos conversado com algumas pessoas, e tem havido, irmãos, um esfriamento na igreja do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Muitos esfriará. E é exatamente isso que nós temos percebido. E o que é isso, senão uma semente de engano
que tem sido acalentada no coração da igreja. Então perceba que muitos têm deixado a alegria, sabe, do congregar, a alegria da comunhão, a alegria da celebração, porque estão se doando a sementes de engano no seu coração. Estão acreditando em mentiras que o diabo tem plantado no seu coração. Então nós precisamos voltar à verdade e sermos homens e mulheres da verdade, amém? Então você não pode permitir que a mentira se perpetue através de você. Você precisa ser autêntico, genuíno, você precisa ser verdadeiro. E um outro aspecto que nós queremos ainda compartilhar é acerca da mentira e o juízo de Deus. Uma das manifestações mais comuns da mentira nos nossos dias é a idolatria. O ato da mentira nos leva ao pecado da idolatria. E toda idolatria, ela será julgada pelo Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, dos versos 23 a 25. Romanos 1, de 23 a 25. A palavra diz assim, olha, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém, 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 amém. Então olha o que a palavra de Deus ela está dizendo para nós. Ele está dizendo assim, olha, eles trocaram a glória de Deus. Eles escolheram deliberadamente. Eles trocaram a glória de Deus, esse Deus que é incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Aí a palavra diz assim, olha, por isso, por essa razão, Deus os entregou à sua própria sorte. Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles, e por causa disso, eles estão desonrando o seu próprio corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, irmãos. Perceba como isso é grave. A sociedade ela é cada vez mais contrária aos princípios de Deus. Ela é cada vez mais contrária aos princípios cristãos, irmãos. Querido, olha, eu preciso dizer isso para você. Você precisa entender isso. E eu acho que essa é uma hora oportuna para você entender isso. Porque olha, veja só, a eleição passou, amém? Passou. Não vai voltar atrás agora, você não tem mais como voltar. Mas irmãos, pensa comigo como é que você que professa a sua fé em Cristo, você vai votar em pessoas ou em uma pessoa que é completamente contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Completamente contrário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você está aqui hoje? É só um exemplo. Porque um dia você nasceu. E você nasceu porque a sua mãe e o seu pai não te abortou. Porque se eles tivessem te abortado, você não estaria aqui. E aí, olha, aquele que ganhou a campanha para presidente da nação, ele vai estabelecer uma lei favorável ao aborto nessa nação, irmãos. E nós não podemos concordar com isso, porque isso não procede de Deus. Porque isso não vem de Deus.
Então a palavra está dizendo assim, olha, eles trocaram a verdade pela mentira. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber que a mentira do diabo, muitas vezes ela vai vir de uma forma muito sutil. Muito sutil. E aí a palavra vai dizer para nós, olha, que esses princípios que são contrários à palavra de Deus, esses princípios que eles são maus, que contrariam a verdade de Deus, eles vão tomando cada vez mais forma no meio da nossa sociedade e, consequentemente, também dentro das nossas igrejas. Isso porque nós estamos cada vez mais longe de tudo aquilo que é realmente sagrado. A mentira se tornou verdade para muitos. Para muitos. Então, olha, a verdade é a verdade e a mentira é a mentira. Sabe, é como água e óleo, não se mistura. Então nós precisamos entender, irmãos, entender verdadeiramente que, olha, nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus diz e nós não podemos nos deixar levar pelas falácias do mundo. Então, olha, há uma aprovação generalizada hoje ao prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, olha, por exemplo, a juventude. Sexo fora do casamento continua sendo pecado. O Senhor não aceita isso, irmãos. Isso é contrário à palavra de Deus, mas hoje parece que isso é normal. Sabe, às vezes eu converso com alguns colegas assim, olha, a coisa está séria. Às vezes as pessoas terminam o culto, sabe, e muitos que estão ali ministrando terminam o culto e saem e vão para motéis. E eles não são casados, irmãos. Olha, Deus não invalidou a sua palavra. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus e nós não podemos aceitar essas coisas. Mas a palavra de Deus, mas no mundo hoje o que a gente percebe assim, olha, o mundo mudou. Então as coisas têm que ser aceitas, porque olha, você está doido, pastor, de corrigir alguém numa situação como essa? Porque eles vão embora da igreja. Ou na melhor das hipóteses, eles vão procurar uma outra igreja que aceite eles assim como eles são. Mas, irmãos, a palavra de Deus está dizendo para nós que nós não podemos tolerar essas coisas. A verdade da palavra de Deus, ela continua tendo que prevalecer. Olha, o prazer está hoje vivendo, né, assim, sem escala de limites. Pode-se tudo, aceita-se tudo, o limite é o próprio prazer. Não, irmãos, nós precisamos continuar sendo santos, porque a palavra diz ser de santo, porque eu sou santo, amém. Às vezes a gente brinca, né, dizendo assim, porque o pastor às vezes só tem cajadada. Mas, irmãos, o que é que a gente vai pregar hoje, irmãos? Que tipo de palavra a gente pode pregar diante de uma anarquia que a gente está vivendo hoje no mundo? E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, olha, o enganador, ele quer se infiltrar no nosso meio. E nós não podemos aceitar isso. Há pessoas, irmãos, que elas são o seu próprio Deus. Elas são amantes de si mesmas. Há pessoas que elas não conseguem ser corrigidas pela palavra, ser confrontadas pela palavra. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Olha, se você sabe que você está em pecado, você não pode fazer de conta que você não está, porque você está servindo ao pai da mentira, não é a Deus. Então o que é que eu devo fazer se eu estou em pecado? Primeira coisa, abandonar o pecado. Você pode dizer amém? Primeira coisa. Porque olha, a outra mentira do diabo que diz assim, eu estou em pecado, então é melhor eu estar no mundo. Porque para eu estar do jeito que eu estou, eu não posso ficar na igreja. Isso é mentira do diabo, irmão.
O que você tem que abandonar é o pecado, não é Jesus. Você pode dizer amém? Abandona o pecado, não é Jesus. Então, se você está em pecado, dá um chute na bunda do pecado e diz assim: olha, sai da minha vida, larga da minha vida, porque eu quero Jesus, porque eu quero ser santo. Irmãos, a maior riqueza que você pode ter na sua vida é a presença de Deus. E se houver pecado na nossa vida, a presença de Deus, ela não vai habitar. Então nós precisamos ser verdadeiros. Nós não podemos ser o nosso próprio Deus, amém? Então o caos que muitas vezes nós vivemos, somos nós mesmos que produzimos, por consequência dos nossos pecados. Precisamos entender que toda mentira enfrentará o juízo de Deus. Irmãos, nada ficará impune, nada passará desapercebido. Deus é justo juiz, declara a palavra do Senhor. Então, olha, nós não podemos concordar com a mentira. Você pode dizer amém? A mentira é algo tão sério que os que praticam acreditam nela. A Bíblia diz: não herdarão o reino de Deus. Está em Apocalipse 22:15. Irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não atenta para algumas coisas que ela diz. Porque quando ela diz assim, olha, não vai herdar, ela está dizendo não vai herdar. Você consegue entender porque a palavra diz que naqueles dias, naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu cantei, eu dancei, sabe? Eu expulsei demônio, eu fiz milagre. E o Senhor vai dizer assim: eu não conheço você. Porque a palavra está dizendo, irmãos, que os que praticam a mentira, os que acreditam a mentira, não herdarão o reino de Deus. Você sabia que é possível você estar na mentira, você ser um mentiroso e ainda assim Deus te usar? Isso é o que é pior de tudo, porque isso é o que traz confusão para a nossa mente. Porque às vezes a gente acha que porque a gente está dando resultado, a gente está sendo aceito. E dar resultado não é sinônimo de aceitação. Nós só somos aceitos quando nós damos fruto, não resultado. E frutos que permanecem e permanecem para todo sempre, declara a palavra do Senhor. Então, olha, não se deixe levar pela mentira, não se deixe levar pelo engano. Esteja sempre exposto à palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Por quê? Porque toda mentira enfrentará o juízo de Deus. Então não pode haver mentira na sua vida. Não pode haver mentira na minha vida. Não pode haver mentira na igreja do Senhor. Não pode haver mentira, irmãos, na sua célula. Não pode haver mentira no seu ministério. Não pode haver mentira no serviço, no seu serviço. Aonde quer que você esteja, a verdade, ela tem que prevalecer. Uma vez alguém disse assim para mim: pastor, para eu ser um empresário, eu tenho que mentir. Para eu ser um empresário, eu tenho que sonegar imposto, porque os impostos são altíssimos. E eu disse assim para ele: é melhor você não ser empresário. Procura outra coisa para fazer da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque não há prosperidade na mentira, irmãos. Pode-se até levar vantagem aqui e ali, mas o dia do juízo chegará. Nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos ser verdadeiros, irmãos. Sabe? Isso é o que agrada o Senhor. Pode ter certeza, olha,
Se houver uma multidão, mas não houver verdade, o Senhor não vai estar ali. Mas se 2 ou 3 se reunirem em nome dEle, na verdade que Ele é, Ele estará naquele lugar, amém? E isso não tem a ver, sabe? Não é aqui uma oposição às multidões, aos grandes ajuntamentos, não. Porque não é porque as pessoas muitas vezes têm multidões que ali tem mentira, não é isso que eu estou dizendo. Eu apenas estou dizendo que nós precisamos ser verdadeiros, que nós precisamos ser autênticos, porque toda mentira vai enfrentar o juízo de Deus, porque a mentira e o anticristo andam juntos, porque o pano de fundo de mentira prepara um ambiente para a vinda do anticristo, e a palavra diz para nós que todo cristão deve abandonar a mentira e falar sempre a verdade, amém? Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus, e eu quero orar com você. Quero que você coloque sua vida diante do Senhor agora.